E como são essas crianças e esses adolescentes na escola? Depende. Muitas vezes muda o comportamento, depende do tipo do TDAH e da idade em que a gente está falando. Então, vou falar de forma geral. Não significa que todas as crianças tenham os mesmos comportamentos, nem também significa que todas as crianças TDAH vão mal na escola, nem que elas não têm habilidades para estudo, muito pelo contrário. Eu conheço pessoas, adultos TDAH, que adoram ler, mas não é uma característica muito comum. Nos meus anos de atendimento de consultório, a grande maioria não gosta de ler e escrever. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Elas não gostam de regras, não lidam bem com regras, têm dificuldade de parar quietas. Nas atividades em que elas precisam se concentrar, como elas demoram muito para se concentrar, elas demoram mais tempo para executar uma tarefa. Nos momentos de silêncio, elas não param de se mexer, de falar, de cantarolar, cutucar o amigo, batucar na mesa. E isso muitas vezes irrita os amigos e irrita o professor, porque mesmo chamando atenção, eles não param, eles não têm o controle do impulso, eles não têm o controle motor muitas vezes, principalmente os pequenos. E aí entra a questão da oposição às regras também. É muito difícil para uma criança TDAH manter-se atenta, sentada, focada, fazendo tudo que precisa ser feito naquele momento na escola, sem se mexer, sem falar. Até o excesso de movimentação é uma forma de descarga energética para que ela consiga ficar sentada. Isso é muito observável quando a criança passa da educação infantil para o Fundamental 1, e a cobrança é diferente. Ele passa a ser um aluno sentado em carteiras, em fileiras, tradicionalmente, ou em duplas. E também a gente percebe uma dificuldade bastante grande de adaptação, já que falamos lá atrás que é uma das características, adaptação ao ambiente, a passagem do quinto para o sexto ano, onde existe também mudança de estratégia, maior quantidade de professores, professores cada um trabalhando de uma forma diferente. Todas essas questões adaptativas, elas fazem com que a criança às vezes tenha queda do rendimento e dificuldades de comportamento. Então, assim, para executar as tarefas, elas não gostam, muitas não gostam de ler, não gostam de escrever, não gostam de calcular, isso não motiva. Elas têm dificuldade de lidar com conteúdos da escola, de manter-se atentos, concentrados, fazer as atividades que demandam esse esforço e essa dedicação, pois elas não conseguem fazer as coisas com dedicação, com esforço prolongado, que precisa de concentração, pois são todas as funções que estão comprometidas no TDAH. E é aí que entra o entendimento do professor, da equipe pedagógica, para perceber que aquilo não é falta de respeito, não, a criança não é mal educada, a criança não é positora porque ela quer. Ela simplesmente não tem as funções executivas bem alinhadas para cumprir com tudo que os outros alunos cumprem, que os pares cumprem. Então, é importante o professor estar atualizado, saber como funcionam os transtornos, no caso TDAH, para conseguir ter um olhar diferenciado e não logo achar que é um aluno indisciplinado. As dificuldades de aprendizagem ligadas ao TDAH não são ligadas à capacidade, não são ligadas à inteligência, são sim ligadas a esses aspectos que nós acabamos de falar. Então, entra a falta de consciência corporal, o excesso de agitação, que não permitem, né, que mantenha o foco e a concentração por muito tempo. Então, se distraem com situações que ocorrem ao seu redor e com os próprios pensamentos. Então, às vezes, ele está atento
parece que está atento, olhando lá para o professor, mas o pensamento está longe. Então, muitas vezes, e eu acho, não vou dizer 100%, mas uma porcentagem muito grande, não tenho como dizer isso agora para vocês, a maioria dessas crianças tem falhas no processamento auditivo central. O processamento auditivo central está ligado, para simplificar a explicação, a criança ouve perfeitamente, mas não processa no cérebro as informações da maneira que precisaria processar. E isso atrapalha a compreensão, a atenção, a memória, porque as informações são processadas de maneira diferente do que deveriam processar. Elas têm dificuldades com locais ruidosos, têm dificuldade de compreensão leitora, entre outras. Então, é muito comum crianças com TDAH possuírem também alteração do processamento auditivo central. Outros transtornos também, como a dislexia, descalculia e às vezes até o autismo, apresentam comorbidades também com alteração do processamento auditivo central. Essas crianças e adolescentes, elas acabam sendo opositoras e não tem a ver com o transtorno positivo desafiador, que na realidade pode ser até uma comorbidade. Como elas são opositoras e elas não mantêm o foco muito tempo em discursos prolongados, você começa a falar, explicar, 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 e elas não conseguem manter, sustentar a atenção. Então, elas não ouvem, aí elas não querem fazer, elas querem fazer aquilo que elas conseguem, aquilo que elas entenderam lá da primeira parte ou do final daquilo que você falou. Então parece que elas estão o tempo todo contrariando, mas é que elas não conseguem acompanhar uma conversa longa para entender as explicações daquilo que elas devem fazer. Muitas vezes o professor, com receio de rotular, deixa de passar para a família a informação do que ele já está observando, alegando que existe uma imaturidade e que com o tempo esta chavinha vira. Eu tenho até um pouco de arrepio, sabe? De falar que a chavinha vira, porque não é assim que funciona. Então, como eu já disse, necessário atualização da equipe escolar. A equipe escolar não é composta apenas dos professores, coordenadores, orientadores e diretores. As pessoas que ficam na portaria, as pessoas que ficam no recreio, as pessoas que ficam na segurança, na cantina, na limpeza, minimamente precisam ser orientadas para conhecerem um pouco de cada transtorno. É a única forma de fazer uma inclusão verdadeira. E aqui nós não estamos nem falando de inclusão, só estou falando em características do TDAH. Mas, se você tem um processo de inclusão em que uma parte da escola entende o que é e a outra não sabe nem do que está acontecendo, você não consegue fazer uma inclusão verdadeira. Uma criança no recreio se desregula, é muito agitada. Na saída, existe uma discussão entre colegas. E se aquele inspetor, aquele segurança, aquela pessoa que fica ali tomando conta daquela criança, não sabe o que acontece com ela, ela já logo vai rotular como uma criança malcriada, uma criança estranha, uma criança esquisita, enfim. Pode tomar atitudes que, em vez de ajudarem, vão atrapalhar. Isso foi só um adendo, tá? Que é muito importante a gente falar de inclusão quando a gente fala dos transtornos. Mas vamos voltar para maturidade. A criança TDAH, ela não é imatura, ela tem um atraso no neurodesenvolvimento. Então, a imaturidade é quando se exige da criança que ela faça alguma coisa antes do tempo adequado para que ela consiga fazer, antes que ela tenha adquirido o desenvolvimento para resolver aquilo que está sendo dado. Então, você dá uma peça pequenininha para uma criança de 1 ano fazer encaixar, ela não está madura para isso. Você dá um lápis na mão de uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos e quer que ela pinte sem sair dos contornos,
ela também não está madura para isso. Agora, atraso é quando essa habilidade já deveria ter sido desenvolvida, já deveria ter acontecido e não aconteceu. Então, é sinal de transtorno e que pode ser também falta de estímulo. Por isso que existe a anamnese. A gente precisa investigar a origem dessa família, a condição que essa criança se desenvolveu, como foi estimulada, como que ela chegou até ali, naquele momento que você vai fazer a avaliação, ou que você, pai, está observando que essa criança não está igual ao priminho, à priminha ou ao filho mais velho que você já teve. Bom, qualquer modificação nessa estrutura cerebral, qualquer má formação ou funcionamento inadequado ou insuficiente é considerado transtorno ou distúrbio. Então, assim, nós podemos perceber que uma dificuldade pontual, não global, não envolve funções executivas superiores do cérebro, ela pode ser passageira, é diferente de uma dificuldade que envolve essas funções, traz prejuízos para a criança e para o adolescente em várias áreas da vida, não é só na escola. A gente fala da escola porque é na escola que se observa mais em função dos pares. Podemos ainda dizer para os pais e para os professores perceberem que as crianças com TDAH às vezes não foram avaliadas lá na educação infantil nem no Fundamental 1. E quando elas passam para o 6º ano, costuma-se perceber claramente uma dificuldade de adaptação. Quando essa dificuldade de adaptação diminui no decorrer do bimestre, passou o primeiro bimestre ou primeiro trimestre, e isso já está se normalizando, então essa criança que não foi avaliada não tem um TDAH, ela só está se adequando. E é muito comum isso acontecer. E é muito comum também se perceber o transtorno quando a criança passa para o 6º ano. Exatamente porque ela não se adapta. Então, quando a gente não percebe isso na educação infantil, que a criança tem um excesso de agitação, ela muitas vezes não segue regras, sai correndo, não consegue fazer tarefas mais calmas, não consegue relaxar, não consegue cumprir combinados. Você já vai percebendo uma série de características mais motoras do que outros tipos de características que vão aparecendo no decorrer do desenvolvimento dessa criança. Elas também podem sofrer bullying ou também aplicar bullying por serem impulsivas, por interromperem os outros, por interromper o professor, por fazer muitas vezes brincadeiras inadequadas, elas vão acabar sendo excluídas do grupo. Mas também, como não tem autocontrole das suas emoções, dos seus comportamentos, não tem paciência, muitas vezes não percebem a emoção dos colegas, elas podem praticar o bullying. Então, não se passa a mão na cabeça dizendo, coitado do meu filho ou do meu aluno, ele é TDAH, então vamos deixar ele fazer, porque ele não sabe o que está fazendo. De jeito nenhum. As regras servem para todos. Uns vão se adequar com mais facilidade, outros não. Aquelas crianças que têm transtornos ou atrasos no neurodesenvolvimento, elas têm condição de aprender, se engajar naquilo que for necessário e cumprir as regras também, porque, como eu já disse, não é um problema de inteligência. Muitas vezes, é aquele olhar atento do professor, aquele olhar acolhedor, o diálogo e a autoridade legítima já resolve uma boa parte do problema. O que é autoridade legítima? É aquele professor que sabe como solicitar o silêncio, como solicitar que o aluno faça a sua atividade, que ele tem o domínio da sua sala, porque ele tem didática, ele sabe se relacionar com os seus alunos de uma forma respeitosa, acolhedora, e assim os alunos também vão tratá-lo da mesma maneira.
Então, é muito importante que os professores tenham esse olhar criterioso para estas diferenças entre os pares. Essas crianças na escola têm direito a adaptações nas avaliações, em algumas atividades, em textos muito longos. Todo esse material precisa ser mais objetivo, precisa ter mais tempo, muitas vezes, para a execução de uma prova, porque ela demora mais tempo para elaborar o seu pensamento, para conseguir concluir, para tirar uma interpretação boa daquilo que ela leu. Às vezes, trabalhos precisam ser dadas novas oportunidades para entrega, porque como eles procrastinam, eles demoram para processar, a execução pode ser lenta. Então, eles podem haver atrasos para a entrega de trabalhos e tarefas. Então, vamos levar em consideração que esse aluno não é preguiçoso, não é um aluno ruim, é um aluno que não está em condições de seguir os mesmos padrões que os outros, mas que ele tem condições na medida que ele for olhado com respeito e for trabalhado. Então, por isso que eu falo, não é para passar a mão na cabeça, mas também precisa ensinar como fazer, porque eu já ouvi assim: Olha, meu filho já tem 14 anos. Eu acho que tá na hora de se virar sozinha. Eu ajudei até o quinto, sexto ano, agora eu não vou ajudar mais. só que essa família não sabe que essa criança é TDAH, que esse adolescente é TDAH, e que ele não aprendeu da mesma maneira que os outros a se organizar, a planejar, a saber como ter autonomia para estudar. E aí o que acontece? Acontece que ele ainda traz toda essa bagagem de frustração e, obviamente, de baixa autoestima com relação aos estudos, e quanto mais tempo demora para ser avaliado, mais difícil fica a relação entre o aluno e o professor e entre o aluno e o seu estudo propriamente dito. O estudo acaba sendo uma coisa que gera um sentimento ruim, um sentimento negativo. E ainda vou dizer mais: alguns pais, quando eu solicito que ajudem os filhos na tarefa de casa, não conseguem. Ah, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não lembro mais desse conteúdo, eu não sou professora, não tenho didática. E não é nada disso. É a mesma relação que a criança está tendo de momento com a tarefa, que não é uma relação agradável, o pai ou a mãe já teve lá atrás na vida dele, só que ele não lembra. Então, esse é um sentimento subjetivo que vem por detrás dos transtornos do neurodesenvolvimento, de aprendizagem. E o TDAH não é diferente, as pessoas têm esse sentimento. Bom, são crianças que realmente demoram para se organizar, mas que são inteligentes, normalmente são inteligentes, não tem problemas de QI, tem problemas nas outras funções que nós já dissemos. Na infância tem uma agitação maior, na adolescência é mais impaciência, é mais dificuldade de esperar a vez e muitas vezes oposição às regras. Então, quanto mais cedo for avaliado, menores serão os prejuízos para a sua vida escolar e social. E essa avaliação envolve uma abordagem multidisciplinar. Um tratamento, muitas vezes medicamentoso, pode ser necessário, porque com o medicamento existe uma possibilidade das intervenções fazerem mais sentido, de serem mais bem-sucedidas, porque aumentam o engajamento daquele estudante, melhoram as funções executivas e diminui o esforço que ele despende para realizar. Por isso que muitas vezes é necessário o tratamento medicamentoso, principalmente para crianças extremamente agitadas, que estão indo mal na escola, que já passaram por professores particulares, que já estão em acompanhamento, já fizeram acompanhamento fonoaudiológico, fizeram ou estão fazendo acompanhamento com psicopedagogo e os resultados não melhoram. Eu sempre digo que os resultados, as notas, elas vão melhorar por último. Nós primeiro precisamos organizar esse estudante de dentro para fora, ajudar essa família a perceber quais são as necessidades que esse estudante tem.
E depois é que as notas começam a melhorar. Sem o apoio da família, sem a família arregaçar as mangas e ajudar esse aluno, esse filho, a escola não dá conta de resolver isso sozinha. E nem é papel da escola resolver. A escola vai acolher, adaptar, entender, facilitar o relacionamento social desse estudante, mas ela não tem a obrigação de resolver essa situação. Então, o papel dos pais é muito importante. Mesmo que ele diga, já é grande, não precisa mais da minha ajuda, eu não tenho tempo. É por isso que está assim. Pela falta de dedicação dos pais, pela falta de percepção das dificuldades, porque acha que é normal, porque ele também era desse jeito, o excesso de trabalho, o excesso de telas que o adulto também utiliza e acaba faltando tempo para atender a necessidade daquele filho. Então, quanto mais cedo tudo isso for visto, muito melhor para a vida pessoal daquela criança e daquele adolescente. E aí chegou na parte que todo mundo quer saber, né? Como que as telas atrapalham, como que as telas podem causar danos. Para começar, não é só usar as telas. Todo mundo usa, eu estou usando aqui para filmar, eu tenho meu computador aqui com roteiro, então não tem como a gente não utilizar a tela. O problema é o excesso, é o abuso. Então, tudo que eu vou dizer aqui serve para pessoas que não tenham transtornos do neurodesenvolvimento também, mas principalmente os prejuízos que vêm para crianças e adolescentes e adultos TDAH são muito grandes. Então, todo cuidado é pouco. Todo bom senso utilizado é importante. As telas em excesso nós sabemos que causam muito prejuízo e a gente tem visto isso na mídia o tempo todo. Estudos, neurocientistas falando, livros sendo lançados. Eu até tenho um aqui que eu não sei se tá fácil ou não. Ó. A Fábrica de Cretinos Digitais. É um título pesado, né? Os perigos das telas para nossas crianças. Porque, pela primeira vez, filhos têm QI inferior ao dos pais. Interfere, inclusive, no QI. Isso é um livro escrito por um neurocientista. Porém, não vamos falar sobre ele. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer no nosso dia a dia com moderação, substituindo a tela por alguma coisa gostosa, por alguma coisa prazerosa, diminuindo a tela que está trazendo bastante prejuízo para todos. A gente fala com as pessoas não olham nos olhos, as pessoas olham para a tela. A gente fala com as pessoas não respondem, porque elas estão pensando em outra coisa. Porque o excesso do uso de telas traz a dificuldade da pessoa voltar a ficar atenta para as coisas que não sejam a tela. Então é assim, com os pequenos e também, no caso, com os adolescentes, na realidade, todo cuidado é pouco. Essa semana na televisão falou a respeito da pedofilia infantil. Então, combinados são muito importantes. Mas não adianta fazer combinados se os pais também não atendem esse combinado e usam o celular da hora que chegam até a hora que vão dormir. Então, o combinado serve para todos. Quantidade de horas de tela, quantidade de horas em família, ou vendo um filme, ou conversando, ou jogando, ou não fazendo nada, ou passeando, dando uma volta, mas sempre usando uma atividade legal, combinada, para tirar a tela em excesso. Elas oferecem exatamente o que as atividades monótonas e rotineiras não oferecem, que é a recompensa imediata, é a chuva de adrenalina, chuva de dopamina, da adrenalina não, de noradrenalina. Então, é aquela dopamina instantânea. E aí, você fica ali, na tela,
horas, elas roubam a tua atenção, a tua concentração para iniciar outras tarefas, prejudicam a capacidade de foco, tornando mais difícil com que aquela criança ou aquele adolescente se engaje em outras atividades que eles não vão ter esse reforço imediato, esse prazer imediato. E eles vão ter que utilizar de paciência, de esforço para ler, para estudar, para resolver problemas, que tenham vários comandos e várias etapas, e a tela tira isso, tira essa capacidade dessas crianças e adolescentes e adultos. Então, como nas telas é tudo muito rápido, muito fragmentado, muito multitarefas, contribui para mais impulsividade, para mais impaciência, para mais ansiedade, para que as coisas sejam resolvidas mais rápido, instantaneamente, e elas vão acabar tendo mais dificuldade para tarefas que exijam um tempo maior de planejamento, com objetivos a longo prazo, porque elas não sabem esperar, elas não sabem planejar, elas não sabem persistir, porque para usar as telas não precisa de nada disso, vem tudo muito pronto. Então, o hábito de pesquisar no Google, na inteligência artificial agora, está levando a diminuir a capacidade de associação de ideias, de lembrar e consolidar o aprendizado, prejudicando a memória, prejudicando a concentração, prejudicando a criatividade, a capacidade de pensar, pois o cérebro recebe tudo pronto, com respostas prontas. Então, o indivíduo, a criança, o adolescente, não precisa pensar. Ctrl C, Ctrl V. Simples assim. Só que não. E aí viciam de uma forma tão grande como drogas, que já existe até CID, que é o Código de Doenças Internacionais, né? O Código Internacional de Doenças para esse transtorno. E acabam tendo que realmente fazer terapia, tomar remédios psiquiátricos. Então, se tudo isso acontece para aqueles que usam a tela em excesso, que não tem a região frontal atacada, afetada pelas disfunções provocadas pelo TDAH, imagina o que acontece com aqueles que são portadores do TDAH, que já têm dificuldade em todas essas funções executivas. Então, a gente trabalha essas orientações o tempo todo, para quem tem TDAH e para quem não tem. Essas informações que foram passadas aqui foram estudadas, né, cientificamente comprovadas, e o termo utilizado para isso é brain rot, que é o apodrecimento do cérebro. Então você acaba deixando de usar e aquilo não serve mais para nada, né? É como um músculo. Você para de fazer musculação, a sua musculatura atrofia. Yeah, she says that screens turn my brain into mush. Então, gente, prestem bastante atenção no uso de telas, principalmente para os portadores de TDAH. A minha mensagem de hoje é essa. O vídeo foi longo, mas ele deixou bem claro todas as características que precisam ser observadas em casa, na família, e quais são os papéis dos pais e dos educadores ao encaminhar essas crianças, o que eles observam para encaminhar essas crianças para avaliação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, coloca aí o seu comentário, a sua experiência, tudo aquilo que você puder contribuir vai engajar o meu canal. Tchau, tchau!